Tudo nessa vida pode ser contado de formas diferentes. Por isso, esse filme é recomendado para quem já está preparado para rir, chorar e refletir sobre a pandemia. Hashtag com você, distribuído pela A2 Filmes e está te esperando no seu app de filmes favorito. Se quiser saber mais antes de ver, fica aqui, eu te conto. Let's turn the camera on. I am always avoiding touching people. Now that is socially acceptable. 13 curtas abraçam a pandemia com diferentes perspectivas, desde o afeto ao bom humor. Caramba, os passarinhos todos quiseram cantar junto. Na tentativa de extrair o melhor da gente, as reflexões passam pelos principais problemas estruturais da sociedade e provam que a pandemia foi um momento horrível de isolamento, mas para o cinema significou bilhões de novas histórias para contar. It's impossible to think that I'd be his lover. Como que as nossas relações mudaram com o isolamento? Como que nós mudamos? Mas não pensa que é tudo história cabeça e drama, não. Eu vou te dar algumas pílulas aqui, lembrando. São 13 curta-metragens, então você assiste como se estivesse maratonando uma série de episódios assim, ó, curtinhos. A primeira história é de uma psicóloga com transtorno obsessivo-compulsivo e síndrome do pânico que não pode deixar transparecer isso para os pacientes, porque ela trata justamente quem tem transtorno obsessivo-compulsivo e síndrome do pânico. E ela recebe um presente inusitado na sua casa, um cachorro. A segunda história mostra duas irmãs relaxando aos poucos e fortalecendo a relação ao longo de uma semana de videocalls no isolamento. A terceira história brinca com o maior hit da pandemia, que era o pão de fermentação natural caseiro, como se ele fosse, na verdade, algum tipo de maldição que possui a casa das pessoas, bem filme de horror mesmo, com fermento tendo o poder de controlar a mente das pessoas para fazerem cada vez mais pão. A quarta história é pelo ponto de vista de uma mulher branca casada com um homem preto durante os protestos decorrentes da morte do George Floyd, que fortaleceram o movimento Black Lives Matter. Com a repressão violenta dos policiais nos protestos, essa mãe branca é uma das poucas que sente a incerteza diária de que seu marido e filho voltem vivos para casa, como é a realidade da maior parte das mulheres pretas. Mas esse é o fim do primeiro filme, e não para por aí, porque tem o segundo. Ele já começa retratando um casal que está se conhecendo e é obrigado a permanecer na mesma casa, só que isolados, logo que é decretado o lockdown, porque ele chegou a ter contato com pessoas com coriza, mas talvez ela esteja exagerando e mantendo ele em cativeiro. Depois vem uma história com a Siri, a inteligência artificial da Apple, que começa a se desenvolver conforme vai sendo mais e mais utilizada por essa mãe solo. Próximo já ressignifica o sonho de escapar de casa na madrugada que todo adolescente já teve, só que nesse caso não é para uma festinha, é só para poder andar normalmente assim, ó, no meio da rua. O processo de luto de uma mulher que perdeu o marido ao mesmo tempo que rejeita a proximidade de todos que se preocupam com ela é absolutamente necessário num contexto de tantas e tantas mortes. I want to live. I want to bloom like a flower and touch other people. E tem mais, mas o final eu deixo pra vocês assistirem de surpresa, depois vocês me contam o que acharam. Tem um elenco fantástico, que conta com Julianne Moore, Rebecca Hall, Don Cheadle, Talia Balsam e Sanaa Lathan. Como é bom poder andar assim ao ar livre, vacinados, com a pandemia cada vez mais controlada. Dá pra ir ao cinema de novo e dá pra curtir o hashtag com você no conforto da sua casa. Hashtag com você, volumes 1 e 2 são distribuídos pela A2 Filmes e te esperam no seu app de filmes favorito. Tem legendado e também dublado. Tá esperando o quê?